Amigos do SEAS. Conseguem me ouvir bem? Tá bom? Sim, estamos te ouvindo, Raquel. Que bom. Bom, sempre uma satisfação imensa estar aqui, agradeço o convite. Essa semana estávamos eu e uma das minhas filhas conversando sobre a saudade de ir à casa espírita. Elas continuam em algumas atividades do movimento espírita, muito ligadas à Comerge, que é aquele encontro dos jovens espíritas no carnaval, mas a Renata dizia: mãe, eu estou com a saudade de tomar passe, eu acho que eu preciso tomar um passe. Eu achei curioso e falo com todos sobre essa saudade do espaço físico, da psicosfera. Eu acho que nós somos ainda tão materializados que sentimos falta dessa conexão material também, pelo menos para mim. Então, é uma satisfação estar aqui, de alguma forma a gente consegue estar um pouco mais próximo, e como sempre, a temática que se propõe em cada reunião, no meu caso, me faz recordar estudos, recordar e organizar conhecimentos, e como um homem não toma banho no mesmo rio a segunda vez, porque o homem é outro homem, o rio é outro rio, ver o mesmo estudo em outro momento da vida faz a gente ver nuances que a gente não via antes. Então, eu quero mais uma vez agradecer, porque esse tema é um tema bastante interessante, assim, e tem sido objeto das minhas reflexões pessoais aí nos últimos meses. Por uma experiência física interessante. O nosso tema é sono, sonhos e mediunidade. A experiência física eu conscientizei há algum tempo que as minhas horas de sono são menores do que eram. Então, o corpo físico vai envelhecendo, a gente parece que o sono não é tão profundo, né? A gente sabe que isso acontece, a neurociência explica, e são menos horas. Eu fico mais satisfeita com menos horas. Se eu pudesse imaginar 20 anos atrás, eu jamais imaginaria isso, porque eu precisava de 9 horas de sono para poder ficar bem. Hoje não, hoje eu posso dormir 6 horas e meia e levanto bem. Não tem mais aquele sono pesado que se tinha. E o que acontece? Também um sonho mais raro, a gente sonha menos, né? E por curiosidade, há mais ou menos uns 20 dias, eu passei a ter uns sonhos mais frequentes. E me questionei por que eu estou sonhando assim, né? Provavelmente um sono mais profundo. E aí vem também a neurociência nos explicar. Quando a gente tem um sono mais profundo, a gente lembra ou a gente sonha. Os cientistas dizem que a gente sonha todos os dias. E a gente vai tentar aqui trazer para vocês alguns ensinos de Kardec e algumas coisas que nós aprendemos aí ao curso desses anos todos, estudando o espiritismo, ouvindo palestras espíritas e tentando assimilar todo esse conhecimento que tanto nos ajuda. E aí nessa primeira parte, nós pensamos em cuidar das questões um pouco, vamos dizer, o método, metodológicas. O que acontece no sono? Né? O que acontece no sonho? E aí, como a temática é sonho e mediunidade, a gente já começa falando de um ponto muito comum, que é o encontro desses dois temas. Nas duas situações, nós nos afastamos do corpo físico. Então, o pressuposto da compreensão, para aquele que ainda está iniciando os estudos espíritas, é que nós somos um espírito, nós somos espíritos. No corpo físico, Kardec convencionou chamarmos de alma, então, espírito e alma não haveria uma diferença essencial, mas uma terminologia para explicar. A alma é o espírito encarnado no corpo físico, mas nós somos espírito, temos um corpo físico naquela experiência física,
E como mediador entre esses dois elementos, né, o espiritual e o material, a gente tem um corpo semimaterial, que Kardec chamou de perispírito, mas que outros estudiosos chamam de outras coisas. E aquele meio do caminho, que o perispírito faz esse papel de ligação. O perispírito tem várias funções, mas, para explicar esse fenômeno da emancipação da alma na mediunidade, aqueles que estudam a mediunidade mais proximamente sabem que o médium é aquela pessoa que desloca um pouquinho, afasta um pouquinho. Ele tem ele faz um afastamento do corpo. O perispírito afasta um pouquinho. O perispírito está preso ao corpo pelos centros de força energéticos, que os orientais chamam de chakras, e que fazem esse encontro, esse encaixe. Mas o médium, ele é alguém que faz um afastamento, às vezes mais espontâneo, conforme ele vai educando a própria mediunidade, ele pode fazer esse afastamento proposital, e também controla para não afastar nos momentos em que ele deve permanecer em vigília, em consciência. Então, a mediunidade é isso, ela é uma condição, uma faculdade de afastamento. É tão sério esse assunto que, para quem lembra da história da Ivone Pereira, que foi um espírito que, ao curso de algumas encarnações, viveu a experiência difícil, a escolha difícil do suicídio, porque no suicídio há um rompimento desses laços de forma traumática. A Ivone, como ela viveu a experiência do suicídio, ela era meio assim, deslocada. É claro que cada história é uma história, não se está a dizer aqui que os médiuns sejam assim, porque todos somos médiuns. Esse afastamento, como veremos hoje, acontece com todos nós. Mas o fato é que a Ivone Pereira, ela era assim, um pouco afastada por causa dessas várias experiências, de várias encarnações em que ela fez essa escolha equivocada. E quando ela era bebê, quem conhece a história e a biografia da Ivone, quando ela era bebê, 20 e poucos dias, ela morreu. Os sinais vitais dela ficaram tão fracos, tão fracos, tão fracos, morreu entre aspas, que os médicos entenderam, acharam que ela havia desencarnado. E a mãe fez uma prece e ela se aproximou de novo do corpo e fez os sinais vitais. Então, assim, esse afastamento ele é próprio dos médiuns, tanto que Ivone Pereira, uma grande médium brasileira, deixou uma obra mediúnica muito interessante para todos nós, inclusive com as histórias das próprias vidas passadas em que ela cometeu um suicídio. Mas o fato é que há esse afastamento. Então, a mediunidade ela é uma faculdade que permite que nós nos afastemos um pouco e, em nos afastando, a gente fica menos limitado aos 5 sentidos materiais. Audição, visão, tato, olfato e a oralidade, isso tudo fica mais livre. Além desses, a gente começa a ter outros sentidos por causa do afastamento, que é justamente o encaixe no corpo que faz que a gente fique limitado. O sono que nós temos todo dia, à noite, uma coisa certa, todos os seres dormem, todos os seres da criação divina dormem. Né? Tem o momento do descanso que é essencial. Nesse momento, a gente afasta um pouquinho. E esse afastamento um pouquinho é muito semelhante ao que acontece com o médium. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele fala desse tema, ele fala de um fenômeno chamado modorra, ele chama de modorra. É esse pré-sono. Não sei se alguém já viveu a experiência de, no pré-sono, naquele momento antes, consciente de entrar em consciência do sono, a gente consegue ter percepções de algumas coisas que na vigília completa a gente não tem. Como se a gente ficasse num estado alterado de consciência, aquele pré-sono. E é muito parecido com o fenômeno que acontece na mediunidade. Então, são dois temas que, para nós espíritas, a partir do conhecimento do perispírito,
fica muito mais simples de compreender. E onde é que nós, na literatura espírita, encontramos esse tema? Eu vou trazer aqui algumas referências do Livro dos Espíritos, mas a gente tem outros lugares. No Livro dos Espíritos, perguntas 400 a 418, vamos aqui fazer uma síntese sobre esses ensinos de Kardec. A gente sabe que o Livro dos Espíritos é uma grande síntese, é o principal livro do conhecimento que está em toda a codificação. Livro dos Médiuns, capítulo 7 e capítulo 25, item 284. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 38 e 39. Na Gênese, capítulo 15, item 3. E no Que é o Espiritismo também, capítulo 3, itens 136 e 137. Então, olha que interessante, são vários livros da codificação que tratam do tema, porque é um tema muito importante. É um tema muito importante. Por quê? Porque acontece conosco todos os dias e a gente deve tentar compreender o porquê que isso acontece e a grande utilidade, a maravilhosa utilidade do sono para nós e do sonho. Leon Denis, quando ele fala do esquecimento do passado, no livro Depois da Morte, se eu não me engano, ele fala que nós só nos lembramos daquilo que nós captamos em vigília. O nosso cérebro é um grande instrumento, e esse instrumento ele só consegue guardar o que acontece na vigília, em que ele é impregnado. Então, não é possível nós reproduzirmos na memória, que passaria por essas funções cerebrais, algo que não foi captado na vigília. Por isso que é tão curioso, quando a gente acorda de manhã, a gente lembra do sonho, e se a gente passar 5 minutos, a gente não lembra mais. É como se a gente ficasse com o pezinho lá no inconsciente, no desdobramento, e tivesse uma percepção do outro lado da porta. É quando a gente atravessa uma porta, e aí a gente atravessa a porta, a gente fica com aquela sensação do que estava antes daquela porta que a gente atravessou. É como se a gente ainda estivesse na outra porta, e depois a gente atravessa o caminho, no limiar, a gente fica ali, e aí acostuma com o novo ambiente. É mais ou menos isso. A gente, naqueles minutos iniciais, logo depois de acordar, se nós pudéssemos pegar um papel todos os dias, fizéssemos o exercício de anotar as nossas ideias aparentemente desconexas, talvez nós tivéssemos aí um caminho interessante para o autoconhecimento. Porque o sonho ele traz muito de nós. Bom, mas ainda estamos naquela parte metodológica. Então, há um afastamento do perispírito, semelhante ao da mediunidade, nós nos afastamos, há uma emancipação da alma, como se todos os dias nós desencarnássemos, a gente não desencarna, a gente continua preso ao corpo físico, mas como se todos os dias a gente se afastasse, exercitasse isso, e a gente não lembra porque o cérebro ele precisa captar as informações em vigília. Mas a gente tem características interessantes e situações interessantes trazidas por Kardec, e aí eu vou usar aqui o Livro dos Espíritos, nessas perguntas 400 e seguintes do Livro dos Espíritos, quando se fala especificamente da emancipação da alma. Olha que interessante. A emancipação da alma fala do sono, dos sonhos, que é o primeiro item, visitas espirituais entre pessoas vivas, transmissão oculta de pensamento, letargia, catalepsia, justamente isso que a gente estava falando que aconteceu com a Ivone Pereira, sonambulismo, êxtase, dupla vista, e aí vem aqui o resumo teórico do sonambulismo, êxtase, dupla vista, que está no Livro dos Espíritos. Quando, então, Kardec fala dessa primeira parte, ele traz alguns temas. Eu vou trazer aqui alguns temas para vocês também. O sono e o tempo, o sono e a liberdade, o sono e as boas ideias, o sono e a obsessão. Então, a gente destacou aqui alguns temas para a gente cuidar hoje aqui. O sonho e o tempo. O sono e o tempo. Vemos aqui sonho como um efeito da emancipação da alma que acontece no período do sono. Por que a gente chama atenção para o tempo? Porque o sonho ele não tem um tempo.
E os espíritos descrevem no Livro dos Espíritos e na codificação de forma geral que nesse momento de emancipação da alma, nós podemos sim ter acesso a arquivos espirituais do passado. A nossa relação com o tempo vai ficar estranha, porque a gente pode ter acesso a flashes, cenas maiores ou menores, de coisas que estão dentro da nossa própria consciência, dos nossos próprios arquivos espirituais, da nossa memória. Como nós falamos, nós não temos acesso quando na vigília e no processo reencarnatório a gente não tem acesso. Mas a gente pode ter acesso a essas memórias. Da mesma forma que a gente pode ter acesso a algumas coisas que possam acontecer com o pressentimento. Agora, vamos pensar qual seria a utilidade disso, né? Por que o acesso ao passado? Por que o acesso a percepções do que virá no futuro? A gente sabe que todos nós, no processo reencarnatório, em várias existências físicas, passamos por experiências boas e, infelizmente, pela nossa involução, mais experiências ruins do que experiências boas. E experiências traumáticas, experiências de dor, experiências de culpa também. Experiências de culpa em situações que nós cometemos erros muito graves. Essas experiências ficam no nosso inconsciente. O inconsciente, visto aí como um espaço de muitas camadas diferentes. Não se fala fala-se, quer dizer, Freud falou do inconsciente, do subconsciente, do consciente, mas nós hoje já temos nós espíritas, então, com mais claridade, sabemos que essa consciência ela tem várias outras camadas, mais profundas ou menos profundas. Então, em algum momento e motivo, pode ser que algumas dessas experiências do passado possam vir como flashes. E esses flashes são facilitados no momento da emancipação da alma. Eu não sei se vocês lembram de uma historinha, não sei se é Na Vida Escreve, eu não consegui pesquisar para hoje, mas é uma das histórias mais interessantes que tratam da lei de causa e efeito. A história, tem duas versões da história. A história de um feitor que havia mutilado um escravo, cortando o braço do escravo, e no plano espiritual, mais consciente, programa a reencarnação dele para perder o braço. E aí, essa é a primeira versão da história. E aí ele usou os braços ao curso daquela existência da melhor forma possível, usou tanto os braços para fazer o bem que a lei de Deus entendeu que não era necessário cortar o braço. E aí, num dia, como operário na fábrica, ele acaba perdendo só um dedo. Só que, nesse dia que ele perde o dedo, e a historinha deixa isso muito claro, gente, parênteses, a outra versão é mais ou menos a mesma coisa, mas um juiz que assinava sentenças de morte injustas e que fazia aquilo deliberadamente e que havia ficado com uma marca nessa caneta, que ele pegava e assinava essas sentenças, essas decisões tão sérias, sem conseguir conscientizar a sua responsabilidade como magistrado naquela existência. São as duas versões da mesma história. Mas vamos voltar ao feitor de escravos lá. Então, ele passa pela experiência de perder o dedo num acidente, numa máquina, na fábrica onde ele trabalhava. E vem dentro dele uma sensação de revolta inicial a partir daquele trauma, porque ele perde o dedo, ia ficar sem o dedo, vem dentro dele. Mas como ele é um espírito que estava fazendo um grande esforço naquela existência, a espiritualidade superior que o acompanhava na existência, quando ele vai desdobrar e dormir, no sono, ele desdobra, emancipa a alma com a condução do espírito guardião, ele tem acesso àquela encarnação em que ele foi muito cruel com os escravos e ele marcou o perispírito naquele momento e precisava dessa existência vivendo uma experiência que podia ter sido muito pior. Não foi pior porque ele estava usando bem os braços. Então, essa história mostra como é que essa lembrança pode ser útil, porque a historinha descreve que no dia seguinte, quando o nosso personagem acorda, ele não se lembra do que aconteceu à noite,
mas ele acorda com uma emoção de conforto espiritual muito grande. Ele acorda consolado. E aquela emoção do homem velho que veio no dia anterior é substituída por esse homem novo que é despertado a partir de uma lembrança do passado, da qual ele não se recorda quando acorda de manhã, mas conduzida pela espiritualidade superior em razão dos méritos dele. Então, isso mostra um exemplo de como uma lembrança do passado pode vir nos consolar. Vamos imaginar também, por exemplo, que a gente vai viver, numa determinada fase da nossa vida, uma experiência muito difícil, uma experiência de uma doença, uma experiência de uma prova, dessas provas difíceis que podem ter sido causa da nossa falência no passado, desse passado que está no nosso inconsciente, uma prova muito difícil. E aí a gente, antes de passar pela prova, como a atividade, todas as grandes experiências da vida são objeto do nosso planejamento reencarnatório antes, inconscientemente a gente percebe, estou me aproximando. E a gente pode ter acesso para um processo próprio. Provavelmente a gente espera, muitas vezes, que se nós estivermos bem sintonizados no nosso rádio, na estação do rádio correta, que esses processos se façam com a intervenção espiritual, e aí a gente já fala da intervenção espiritual no sonho, como aconteceu no caso da historinha do feitor de engenho, do juiz, a gente pode ter um acesso a essa informação. É como se a gente mandasse um anzol lá para trás e pescasse um fato, uma situação que vá nos explicar, de alguma forma, a experiência difícil que nós vamos viver no dia seguinte. Então, é uma forma de preparação para uma prova difícil, um resgate de uma experiência passada. Então, é o sonho e o tempo. O sono e o tempo. O tempo, ele fica relativo, porque como todas as memórias estão dentro de nós, a gente pode resgatar. E quando eu falo isso, eu me lembro de Kardec, quando ele fala no método, no Livro dos Médiuns, capítulo 3º, se eu não me engano, ele explica qual é o melhor método de ensinar espiritismo. E ele sempre diz, sempre falemos a razão, porque não adianta mostrar o fenômeno espírita para o cético, para aquele que não está preparado para entender o fenômeno espírita, ele vai desconfiar, ele vai dizer que é fraude. Bom, tudo aquilo que Kardec explica lá, que a gente não vai falar aqui. Mas Kardec diz o seguinte, fala a razão, porque a pessoa vai descobrir, nas suas próprias experiências passadas, fatos que aconteceram e que ela não saberá explicar. E a partir do momento que a doutrina espírita esclarece, ela vai se sentir mais interessada no espiritismo, porque ele vem explicar coisas que aconteceram com ela. Quer dizer, ao invés de impregnar os sentidos físicos, vamos falar a razão, porque os sentidos espirituais de experiências que ela própria viveu poderão ser reavivados a partir do conhecimento espírita. Então, esse fenômeno é um fenômeno muito comum de nós resgatarmos o passado, às vezes recordando de sonhos que podem parecer um pouco trágicos, de sonhos que podem parecer um pouco imaginários, um pouco absurdos, mas que podem trazer, quem sabe, conteúdos de muitos e muitos séculos atrás, e que, de alguma forma, estão dentro de nós, ainda precisando ser elaborados. Então, assim, vemos aqui 2 exemplos de experiências do passado que são acessadas no sonho. Mas quando Kardec fala dos sonhos no Livro dos Espíritos, ele fala também da possibilidade do futuro. Essa possibilidade do futuro é muito interessante, porque a gente tem fatos concretos. Então, vamos lembrar da referência do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fala que sonhou, isso perto do momento do desencarne dele, ele fala que sonhou que estava num teatro, que chegava num teatro, que lá ele morria e via um velório, e ele entrava num velório num teatro. E perto desse momento,
pouco tempo depois dele ter esse sonho, ele vai ao teatro e lá ele é vítima de homicídio. Então, ele teve um momento antes ele teve acesso à informação. Provavelmente, pode ter acontecido, primeiro, porque a programação reencarnatória de Abraham Lincoln previa aquele momento, né, que é um momento grave da vida dele. Então, o momento do nosso desencarne, quanto mais num desencarne violento, está lá previsto, né, de alguma forma. E também porque a misericórdia de Deus, muitas vezes, nos faz perceber um pouco na frente uma coisa que vai acontecer que não é boa, para que a nossa emoção dê uma acalmada. É como se a gente tivesse contato com uma experiência ruim que virá, com a chance, com a misericórdia de Deus, de ter esse contato um pouco antes, para que a nossa emoção comece a se acostumar com aquela experiência dolorosa. Olha como é que a lei de Deus, para nós, é perfeita. E quantas vezes isso não acontece justamente através desse mecanismo de emancipação da alma pelo sono, através dos sonhos. Então, olha que interessante, os sonhos, eles nos fazem andar para trás nas nossas memórias e perceber para frente. Sobre para frente, eu me lembro o quão eu me lembro isso claramente, tanto que eu vou comentar aqui com vocês. Não sei se vocês lembram quando caiu aquele avião com os Mamonas Assassinas, aquele grupo de jovens que estavam em pleno sucesso e estava no avião, e eles têm uma filmagem naquele dia de manhã, quando eles acordam lá no lugar onde eles estavam, tinha um vídeo, e alguém filma, um deles filma o vídeo de todos falando, e um dos rapazes chega acordando de manhã, bem cedo, assim, logo depois de acordar, ele chega e fala assim, gente, sonhei que o avião caiu. Quer dizer, ele falou, sonhei que o avião caiu, e assim, ele fala isso claramente, no dia que o avião caiu, que o avião cai depois, naquele mesmo dia, e todos eles desencarnam. Um vídeo mostra o rapaz acordando de manhã dizendo, sonhei que o avião caiu. Então, o que isso é a misericórdia de Deus, né? Ele dá acesso à experiência traumática um pouco antes, para que a emoção fique um pouco mais calma, para quando ela for acontecer, dá aquela sensação do déjà vu, né? Isso já aconteceu. Então, olha que lindo é o mecanismo da lei de Deus que faz com que nós tenhamos acesso a essa viagem no tempo, né? A viagem para trás, a viagem para frente. Passando um pouquinho desse assunto mas ainda nesse assunto, quando Kardec fala dessa viagem no tempo, ele explica nesse trecho do Livro dos Espíritos, ele fala da incoerência, que existem sonhos que, quando a gente acorda de manhã, a gente fala assim, não tem nenhum sentido isso que a gente sonhou. É uma história capenga. E aí Kardec explica, como o cérebro não é capaz de captar o que não foi assimilado no momento de vigília, ele pega pedaços. E aí, como um quebra-cabeça, quando faz um pedaço, quando falta um pedaço, nós temos uma necessidade cerebral de preencher com alguma coisa, então não faz sentido. Então, você pega um pedacinho, pula um pedacinho. Kardec até faz a explicação. É como se você tivesse um texto corrido, e faltassem os trechos. E você fica tentando entender o texto. Você lê, faltou um pedaço, lê outro. E aí você fica tentando entender. Você vai inventar uma história, porque é uma necessidade nossa, de preencher aqueles lugares. E aí realmente pode parecer uma coisa fantasiosa, incoerente, sem sentido, porque a gente captou algumas coisas. Então, nós espíritas, ao invés de ficarmos preocupados com a coerência das nossas histórias. Eu ouvi falar na Casa Espírita, a Raquel disse, que viu lá em Kardec, que pode ser uma reminiscência do passado. Eu quero poder entender, eu quero ter acesso. Não vamos ficar preocupados com os fatos, porque eles não são tão importantes para nós, os fatos. O que é importante para nós, o que aquilo significou, por quê?
Por que esse movimento da alma em torno no resgate de uma informação dessa? Ou porque a espiritualidade superior, se nós estivermos bem sintonizados, nos traz essa informação. Então, é sempre essa pergunta. Eu, muito recentemente, terminei uma fase de estudo da minha vida, e foi bastante interessante. Eu tive um professor, que é um querido professor, que dizia assim, o nosso problema é que a gente faz as perguntas erradas. A gente fica querendo respostas, e a gente não tem que querer as respostas, a gente tem que trabalhar na elaboração das perguntas certas. E aí a gente lembra do próprio codificador, que trouxe toda a codificação nessa estrutura de perguntas e respostas e sabia perguntar muito bem. Será que a gente faz a pergunta certa quando a gente vive uma experiência dessa? A gente fica assim, o que será que eu fui na outra encarnação? Será que isso aqui, essa tragédia que eu fui, uma tragédia que vai acontecer? Não é essa a pergunta, né? A pergunta certa é, para que veio, né, essa informação? O que isso significa para mim no meu autoconhecimento e nas experiências que eu viverei, sempre com fé. Fé de que nada está fora do lugar, de que tudo que virá corretamente, que se a gente teve acesso a uma informação do passado traumática, culpada, ou o que seja, tem um motivo. Então, a pergunta certa, para quê? Para quê? Para que isso? Né? Por quê? Para quê? Então, o que será que a vida quer me dizer quando eu, no momento de emancipação da alma, tenho acesso a uma informação dessa natureza? E aí, pensando nós, que essa interferência dos espíritos, nesses momentos, tanto de viagem para trás, quanto de percepção para frente, é muito semelhante à intuição e à mediunidade vista sob essa lógica da faculdade de todos nós, porque a influenciação espiritual é de todos nós, e a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos é uma faculdade que todos nós temos, alguns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, alguns sendo capazes desse afastamento entre espírito e corpo mais frequente, mais focado em alguns tipos de habilidades e sentidos. Uns ouvem os espíritos, outros sentem os espíritos, outros são capazes de emprestar a voz dos espíritos. Quer dizer, cada um tem uma habilidade mais forte, tá? Que está no cérebro de alguma forma, mas todos nós vivemos essa experiência. Então, assim, para quê, né? Se nós vivemos isso, para quê? E agradecermos também por isso, porque se for... já me aconteceu de sonhar antes algo que foi acontecer depois que não era bom. E naquele momento, assim, pela sorte que a doutrina espírita... pela sorte da encarnação, né? da reencarnação numa família espírita, e por ter tido esse conhecimento desde de criança na evangelização, eu pude perceber naquele momento e agradecer, né? Porque o sonho foi um sonho ruim, mas como aquele sonho foi ruim, eu acordei assim, poxa, que sonho ruim. Quando a coisa aconteceu, eu estava... é como se eu tivesse antecipado um pouco uma parte daquela emoção. Se eu tivesse sido surpreendida pelo fato ruim que aconteceu, talvez eu tivesse me desequilibrado. A misericórdia de Deus permitiu que eu tivesse acesso a esse sonho um pouco antes. Então, a percepção do que aconteceu e a capacidade de a gente poder, naquele momento, ler isso, né? Leitura, ler. Ler, não só ler palavras, mas ler situações, interpretar situações. Então, assim, Kardec fala da incoerência, e são esses trechos do texto perdidos, que nós temos essa necessidade racional de ficar preenchendo, mas que a gente não se assuste com essa incoerência, segundo o nosso codificador. Vamos a um outro tema, sonho e liberdade. Existe um trecho do Livro dos Espíritos que Kardec fala assim, é um momento em que a alma se liberta. Inclusive, no iniciozinho, a primeira pergunta que Kardec fala quando fala do sonho é assim, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, ele fica bem feliz ali naquele envoltório corporal, e os espíritos respondem, é como se você perguntasse ao encarcerado se agrada ele ficar no cárcere. Olha que metáfora forte, né? A gente pergunta a uma pessoa que está presa
cuja liberdade está cerceada, se ele fica feliz de estar ali preso. Ninguém fica, porque a liberdade é tão importante, que muitas vezes na história da humanidade ela pode ter sido mais importante que a própria vida. Em nome da liberdade, a vida muitas vezes é colocada em segundo plano em algumas situações. Então, assim, Kardec fala que emancipação é uma experiência de liberdade, é uma experiência de liberdade. Para os espíritos mais evoluídos, é uma grande oportunidade de encontros espirituais com aqueles que lhes são afinizados. Porque imagina um espírito evoluído, reencarnado na Terra, entre espíritos que são menos evoluídos que ele. Deve ser, o alimento deve ser, dependendo do estágio evolutivo dele, o alimento afetivo deve ser mais difícil. Então, essa liberdade dele poder se encontrar com esses espíritos afins quando desencarna, quando se desdobra no fenômeno de emancipação da alma. E essa liberdade para nós também, porque existe um tipo de sonho que os estudiosos espíritas trazem, que ele é importante, inclusive Divaldo Franco fala claramente que esse tipo de sonho ele pode se organizar e se encaixar perfeitamente no conhecimento espírita, que é o sonho conhecido como sonho freudiano, né? Freud, né? Ele foi um grande estudioso da mente humana, da emoção humana, e ele fala dos sonhos como sendo repressões, espaços de extravasamento de necessidades de ordem inconsciente, subjetiva, psíquica, e sonhos de desejos, sonhos de repressões, sonhos que são explicados por Freud só com a mente humana. O que faltou a Freud foi a compreensão da alma. Mas Divaldo Franco fala claramente para nós sobre esse tema, e aí trazendo o conhecimento da Joana de Ângeles, que esse conhecimento do Freud não é desprezível. O que faltou foi a chave da reencarnação e toda a luz que a doutrina espírita nos dá. E realmente acontece. Então, existem sonhos que são uma forma de um inconsciente se manter um pouco mais equilibrado e capaz de elaborações inconscientes que permitem que as emoções se organizem mais no estado de vigília. Então, medos, repressões, desejos, que são trabalhados nesse espaço inconsciente nos momentos do sonho. Então, o sonho não é só um desdobramento espiritual com a presença dos espíritos, ele pode ser também uma situação de alteração do nível de consciência em que o espírito acaba tendo acesso a esses conteúdos. E aí é uma liberdade, né? Porque, às vezes, a vida física restringe e a vida espiritual liberta. Então, pode ser que uma pessoa, por exemplo, que não anda, ou está em um problema para andar, ela sonha que está voando ou está se locomovendo muito rapidamente numa motocicleta. Ou então ela gostava muito da motocicleta e ela não pode mais andar em motocicleta porque tem um problema de saúde. Então ela sonha que está na motocicleta. Não é necessariamente uma viagem espiritual, isso que a gente quer dizer. Pode ser só um grande desejo. E ela acorda de manhã, poxa, que delícia, né? Passei a noite andando de motocicleta. E, na realidade, era só uma necessidade de diminuir um pouco a frustração de não poder andar. Isso equilibra, isso regula, e isso também é importante. Então, esse é um fato que nos é trazido claramente pelos estudos e pela fala do Divaldo Franco. E sonhar com pessoas, como é que funciona isso? Sonhar com pessoas pode ser as duas coisas. E aí vem uma observação muito interessante. A gente nunca saberá, né? Naquele assunto anterior sobre o sonho e o tempo, que a gente vai para frente, que a gente volta para trás, a gente nunca sabe se a gente está indo para frente ou está indo para trás. A gente só tem aquela imagem, ou aquela história, ou aquela cena, mas a gente não sabe. A mesma coisa com as pessoas. Será que foi o meu inconsciente, que muita saudade do meu pai, que já desencarnou, e eu tenho uma noite em que eu sonho com meu pai?
será que foi um encontro espiritual? Eu vou dizer, não tenho certeza. Será que não poderia ser uma grande saudade minha do meu pai? E aí eu sonhei com meu pai, resgatei minhas imagens que eu vivi com ele, até em outras vidas, ou nessa encarnação, enquanto ele estava no corpo físico. Não saberemos. Às vezes a gente acorda de manhã, e já me aconteceu, de sonhar com meu pai desencarnado, que ele desencarnou faz 7 anos atrás, que eu acordei de manhã e falei assim, não, foi um encontro espiritual. Eu tenho uma sensação de que foi um encontro espiritual. E isso aconteceu pouquíssimas vezes nesses 7 anos, talvez umas 2 ou 3 vezes no máximo. Eu ter acordado de manhã e falei assim, acho que eu encontrei meu pai. Acho que foi, porque foi muito... Ele estava conversando como espírito, né? Eu tinha uma sensação de ter mantido com ele um diálogo longo ao curso da noite. Ele desencarnado, não era uma imagem de uma coisa que nós tínhamos vivido no passado, não, era uma coisa atual, a impressão que eu tive no meu sonho. Mas pode ser um desejo meu, estava com saudade dele, pensei nele, e aí veio essa conversa, que pode ter sido uma conversa entre mim e coisas que eu tinha querido dizer para ele, e eu não sei se ele chegou a receber a mensagem. A gente não vai saber. Então, sim, pode haver sonhos e encontros espirituais com pessoas. E pode haver com pessoas desencarnadas, como pode ser só esses desejos que Freud fala para nós. E se a gente, quando dorme, a gente tem boas ideias ou mais ideias? Como é que a gente interpreta o momento do sono, e aí já caminhando para a conclusão das nossas reflexões dessa noite, se a gente tem boas ou mais ideias? Então, vamos pensar que nós temos um grande problema. Um problema de trabalho, um problema na família, um problema de dinheiro, um problema da pandemia, um problema na casa espírita, e esse problema esteja nos atormentando há algum tempo. E aí, a gente dorme, e no dia seguinte, a gente acorda com a solução do problema. Uma solução, uma boa ideia, que pode nos dar a solução do problema. Eu vivi essa experiência, gente, eu vou dividir com vocês, no início da minha vida profissional. Eu trabalho com solução de conflitos em processos judiciais. E muitas vezes, no início da minha carreira, muito jovem, há 25 anos atrás, eu vi um caso, tinha um processo muito complicado, e eu ouvia as audiências, fazia audiências, ouvia aquelas testemunhas. E algumas vezes eu saí das audiências sem saber o que eu ia fazer. Assim, não sabia o que ia fazer. E eram questões graves que envolviam aquelas pessoas. Espírita desde sempre, fazia uma prece, assim, vou arrumar uma solução aí, mas eu não sabia o que fazer. Depois de ouvir todo mundo. E muitas vezes eu me lembro, e isso era muito nítido, eu dormia, e no dia de manhã eu acordava e dizia assim, eu vou resolver assim. Eu descobria, e não era nada de boa ideia, não. Era como se fosse um processo até um pouco anímico, né? Em que o meu cérebro à noite ele elaborava aquilo de alguma forma. Eu imagino que isso possa acontecer com os médicos, quando eles têm diagnósticos difíceis, e aí eles têm que acessar todo o conhecimento acadêmico que eles reuniram, e eles têm que pegar aquele caso e reunir com aquele conhecimento acadêmico. É mais ou menos isso. Eu encontrava uma solução acadêmica para aquela questão. Isso aconteceu muitas vezes. Hoje já não sinto mais. E acho que essas boas ideias que podem nos ocorrer de manhã para a solução de problemas, elas podem ser um processo de organização mental da própria alma, do próprio espírito, do processo anímico. Mas a gente sabe que podem ser também, dependendo da sintonia do nosso sono, também é uma inspiração do alto para algumas situações. E aí vem uma informação ainda nesse tema do dormir, das dificuldades do sono. Eu me lembro que há muitos anos atrás, gente, eu não vou saber dizer, mas deve ter uns 20 anos, num congresso espírita brasileiro, quando ainda estava começando, eu acho que foi um dos primeiros congressos, primeiro ou segundo, e naquela época eu frequentava muito essas atividades do movimento espírita, antes das meninas nascerem. Eu assisti uma palestra do Sérgio Felipe de Oliveira, era um psiquiatra que trabalha na USP,
tem estudado a mediunidade, não sei nem como é que ele está agora, como é que ele evoluiu no movimento, não tive mais notícias dele. E ele é um psiquiatra que estudava esse fenômeno da mediunidade. Então, ele dizia o seguinte, ele disse uma coisa que, se algum médico aqui tem experiência com essa coisa de saúde mental, poderá confirmar ou não, mas eu nunca mais esqueci. Ele disse que, estatisticamente, os surtos psiquiátricos acontecem no início da noite. Por quê? Da mesma forma que a gente, quando desdobra no sono, a gente pode ter boas ideias com espíritos que nos ajudem, a gente também, se tiver inimigos no plano espiritual, ou se a gente, por invigilância, inicia e alimenta um processo obsessivo de influenciação espiritual inferior, no desdobramento, na emancipação da alma, a gente pode encontrar esses espíritos que a gente que não nos fazem bem, que são espíritos que, de alguma forma, ou trazem lembranças, reminiscências do passado difíceis, ou querem se vingar de nós, ou que fazem com que os nossos momentos do desdobramento sejam ruins. Então, como o processo obsessivo muito se confunde na ciência da saúde mental com os problemas de saúde mental, né? E se, a partir do momento que os psiquiatras conheçam as realidades do espírito, fica muito mais fácil o trabalho e a compreensão do fenômeno. A gente, o que o Sérgio Felipe falou para mim, falou na palestra, me pareceu bastante coerente, que a proximidade com o desdobramento, o medo, a experiência difícil da noite passada, eu vou desdobrar, saio do corpo, vou ter o sonho ruim, o encontro espiritual ruim, com aquele espírito, com os espíritos que são meus perseguidores, minhas vítimas, espíritos que não querem o meu bem e de alguma forma eu sintonizo, fazem com que eu adie o sono. Eu não quero dormir. E aí fico virando à noite, e os processos de insônia, e os processos de perturbação espiritual, e os surtos. O surto do medo. O surto, o descompasso psiquiátrico que acontece nessa iminência do desdobramento por causa desse encontro espiritual inferior que pode nos fazer muito mal. Então, assim, eu queria concluir com essa reflexão de que o nosso sono depende muito de como nós vivemos. Os orientais dizem, quem dorme bem, vive bem. Os orientais são sábios. Quer dizer, quem conduz bem a vida tende a ter um bom desdobramento. E aí a gente lembra dessas boas ideias e das más ideias durante o sono. Quer dizer, o nosso acompanhamento espiritual, que é uma eleição de vibração, é uma eleição, nós é que elegemos isso. Nós elegemos pela nossa vibração, nós elegemos pela nossa vontade. Pode ser que a nossa vibração esteja baixa, pode ser que sejamos espíritos ainda com muitas dificuldades, que tenhamos muitas vítimas no plano espiritual, nós não podemos garantir que não, né? Mas a gente pode ter uma vontade forte e ter disciplina antes de dormir. Então, sempre ter o hábito, e eu sempre falei isso com os meus amigos, que às vezes recorrem aos meus conhecimentos espíritas, sabendo que esse assunto é um assunto que nos interessa há tantos anos, Raquel, não estou bem, não estou conseguindo dormir, mas que sabem que existe uma realidade espiritual, apesar de não estudarem muito, eu sempre dou os mesmos conselhos. Querida amiga, sempre tome cuidado com o que você lê durante o dia, com os programas que você vê na televisão, com os filmes que você assiste. Coloca a canção prece e a música clássica, se não houver a canção prece, no som da sua casa e deixa rodar. Foi aquela repetição, deixa rodar, porque isso é terapêutico. Antes de dormir, nunca durma sem elevar o seu pensamento. Leia uma página, pode ser uma página de Minuto de Sabedoria. Que página linda é essa hoje, né? Que nós podemos ver a frase linda do Paulo de Tarso, né? Que nós somos templos de Deus, né? Templos de Deus. Deus está em nós. Olha que bonito isso, né? E aí é tão bonito a gente pensar que na hora da prece a gente tem acesso
a essa conexão para fora com Deus transcendente, mas a gente tem a conexão com a imanência divina que está dentro de nós. Como é importante que esses hábitos simples, singelos, e aí a gente acresce o passe na casa espírita, a gente acresce a água fluidificada, a leitura edificante, o culto no lar, a eleição dos programas de televisão, a eleição do vocabulário, de como nós nos expressamos, isso também é muito importante. Quais são as palavras que nós usamos, como é que nós nos comunicamos. Então, tudo isso vai facilitar que esse momento estudado por Kardec, tecnicamente, cientificamente, na doutrina espírita, seja um momento agradável, de liberdade, de auxílio, no tempo, que a gente possa ter acesso ao que é possível e vai nos ajudar do passado, que a gente possa ter acesso ao que é possível e que vai nos ajudar do que vai acontecer, que a gente possa ter boas ideias, que a gente possa encontrar amigos espirituais, espíritos queridos, que nós possamos sintonizar com essa sintonia melhor. Então, eu diria que a reflexão final de um estudo sobre esse tema tão bonito é a reflexão do cuidado do orai e do vigiai, que é um tema e um conselho de Jesus ainda tão pouco aplicado por todos nós. Queridos amigos do SEAS, que saudade eu estou de vocês, que bom estar aqui, é uma delícia poder fazer reflexões sobre temas assim, porque fazem muito bem para a alma, então agradeço muitíssimo mais uma vez o convite, e é bom reencontrá-los.